Não entre nesta sala, não cometa este erro. E nem se aproxime mais de 10 metros se você vir um desenho feito com rocha giz na porta, representando o símbolo da classe Keter. Aqui fica o SCP-1053-RU. É uma sala fechada. O próprio quarto e o que está trancado dentro, ambos podem ser considerados anômalos. Devido às propriedades anômalas do objeto, é impossível saber o que exatamente há dentro. O objeto está localizado no segundo andar de uma mansão abandonada. O nome do local onde fica esta anomalia é estritamente confidencial. Os moradores locais são proibidos de se aproximarem desta sinistra casa. E o motivo dado para isto é uma suposta restauração. Se pessoas entrarem no lugar e se aproximarem o suficiente do objeto, este será a última coisa que verão em suas vidas. Mesmo antes de a fundação chegar na mansão, alguém já sabia sobre a terrível natureza da criatura trancada no quarto e colocou uma placa de Keter em sua porta. Vou detalhar sobre isto um pouco mais tarde. Além da placa indicada na porta, há outra inscrição a giz, mas infelizmente ainda não foi possível decifrá-la. O principal efeito anômalo ocorre quando qualquer organismo vivo fica a menos de 5 metros da sala. Nesses casos, dilacerações dolorosas começam a aparecer no corpo do azarado convidado. O espaço circundante neste momento se deforma, o que também ocasiona lesões corporais. No geral, sobra pouca carne viva. E o que milagrosamente sobrevive é sugado para dentro da sala trancada, através das estreitas lacunas entre a porta e seu batente. O raio de efeito da nociva anomalia já aumentou para o dobro, no mínimo, de modo que a distância de segurança ideal, que deve ser mantida da porta paranormal, é 10 metros. Apesar de não ser possível ver o quarto por dentro, é possível ouvir os sons do seu habitante. Os ruídos vindos de dentro da sala variam um pouco. Às vezes, são passos pesados de uma criatura de 2 ou 4 patas. Muitas vezes, sussurros, respiração, bem como discursos pouco compreensíveis são ouvidos, nos quais as línguas hebraica, aramaica e suméria podem ser reconhecidas. Mas às vezes a entidade fala em uma língua desconhecida. Sabe-se que a fundação já tentou ter uma visão da sala pelo lado de fora através de uma janela. Porém, os resultados desses estudos foram removidos de todos os registros. Ficar nos outros locais da casa também é inseguro. As pessoas que entram na casa muitas vezes experimentam alucinações. A consciência espacial também fica comprometida. Vários objetos inanimados se movem. Em várias ocasiões, um cheiro foi sentido e era tão terrível que decidiram que era melhor excluir todos os dados sobre ele. Assim, é proibido ficar no local por mais de 1 hora. Sim, isso não se aplica ao pessoal da classe D. 2 pessoas estão locadas lá para trabalharem dentro da casa e tomarem nota de todas as esquisitices. Esses funcionários provavelmente se revezam a cada hora. Este serviço antes era permanente, mas depois de um incidente foi decidido que em toda lua cheia, da meia-noite às 4 da manhã, nenhuma alma viva deve ficar na casa. D1053-12 e D1053-11 estavam de plantão perto do objeto naquela noite. Tudo estava correndo bem, sem incidentes. Todavia, 3 minutos depois da meia-noite, um terrível uivo foi ouvido do quarto do objeto, do qual agonia e raiva podiam ser sentidas. Depois de um tempo, ouviram gritos acompanhados pelo som de garras raspando. E depois houve um poderoso flash de luz. Durante as seguintes 3 horas e meia, uma mistura de sons infernais vinha de trás da porta. Golpes, rugidos, gritos e uivos. E então tudo finalmente ficou quieto. Pela manhã, o D1053-12 não respondeu à base, que tentou contatá-lo. Agentes chegaram ao local com urgência. Encontraram restos desmembrados do pessoal da classe D. A fundação assumiu que os brutais assassinatos não puderam ser vistos devido a um flash de luz. Não houve testemunhas do incidente, e todos os sons e aspectos visuais daquela noite foram captados só pelas câmeras de vigilância. Sugeriram que o objeto pode ter saído da sala trancada e cometido a atrocidade. No entanto, muitos sinais indicavam que a porta não foi aberta a noite toda. Seja como for, decidiram não arriscar as pessoas nas noites de lua cheia e, em vez disso, interromper a vigilância por 4 horas. Certamente você tem algumas perguntas prováveis. O que havia na casa antes de ela ter sido abandonada? A casa já teve um dono? A julgar pelos documentos encontrados na biblioteca da casa, o dono do local, cujo nome é confidencial, não está mais vivo. Pelos registros, pode-se concluir que o dono era um clarividente e cientista. Ele previu que sua casa no futuro se tornaria propriedade da Fundação SCP. Embora não tivesse ideia do que fosse a fundação, em seu diário ele reclamava de uma certa criatura que tinha boas chances de estar vivendo dentro da sala paranormal.
atormentava o dono e sugava toda a sua força. O proprietário previu que a anomalia seria classificada como Keter. Então ele mesmo desenhou na porta com giz o símbolo correspondente. O dono não deixava o monstro sair sob nenhuma circunstância. Segundo ele, a criatura só pode sair do quarto quando suficientemente alimentada. E ela se alimenta sugando os seres vivos pelas aberturas da porta. Por isso, o proprietário pedia que ninguém desse comida ao objeto. Se o objeto mesmo assim sair, ameaçará o mundo inteiro com terríveis consequências. Mas qual é a origem dessa criatura terrível? O próprio dono da casa o evocou. Ele decidiu experimentar uma certa terceira fórmula, termo que ele mesmo usa nas anotações. Seja o que for, o primeiro resultado não satisfez o dono da casa. O efeito foi muito fraco. O cientista mencionou a muralha de Aker. Segundo algumas fontes, trata-se de uma enorme estrutura anômala com fechaduras multidimensionais. Tempo e espaço distorcem-se significativamente lá. Conforme as notas do doutor, a terceira fórmula era muito fraca para passar pela parede e evocar uma criatura. Mas o cientista não tinha o desejo de desistir naquele momento e estava determinado a alcançar seu objetivo. Ele também se sentia seguro, pois seus vizinhos não suspeitariam de nenhum perigo com relação à sua vida reclusa. O fato é que a fórmula continha um erro. Quando o cientista a corrigiu, os resultados dos experimentos tornaram-se mais satisfatórios para ele. O pesquisador recebeu uma resposta de uma criatura da mitologia suméria. Mas o nome deste fenômeno desapareceu, não está mais nos protocolos da fundação. No dia seguinte, após os primeiros significativos sucessos, o cientista começou a ficar preocupado. Os objetos se movendo sozinhos ao redor da sala obviamente não o agradaram. Para minimizar os efeitos colaterais de seus experimentos, o cientista pintou o sinal do Stargate no chão do porão. E funcionou, mas não por muito tempo. A seguinte entrada no diário indica que o cientista realizou o experimento com uma nova fórmula completamente corrigida. Desta vez, a criatura apareceu presencialmente. Surgiu numa forma muito fragmentada e borrada. Mesmo assim, foi um resultado importante para o cientista. Não se sabe com exatidão por que ele ficou feliz, dado que a criatura quase imediatamente tentou atacar o dono da casa. O cientista falou uma palavra mágica e o monstro de outro mundo saiu da muralha de Aker. O explorador tentou então olhar para o futuro. O resultado foi mais vago ainda, mas ele identificou com precisão a ameaça que se aproximava. Isso deveria ter feito-o parar com tudo, mas sua curiosidade era mais forte que ele. O cientista desenhou numerosos símbolos de proteção por toda a casa e começou a trabalhar pesado. Depois disso, provavelmente se deu um momento crítico, quando a criatura apareceu inteira e o proprietário trancou-a no quarto. Infelizmente, são especificamente essas anotações do diário que não foram preservadas. Ou a fundação está cuidadosamente escondendo-as até mesmo dos funcionários que trabalham diretamente com o objeto. As anotações seguintes foram escritas quando o cientista já estava com um indesejado morador do quarto em sua casa. Do primeiro andar, o dono da casa ouvia os passos do monstro, que constantemente murmurava algo enquanto respirava. O cientista não conseguia descobrir o que exatamente a criatura dizia, com exceção do nome da deusa suméria Tiamat e do arcanjo hebraico Samael. Durante aqueles dias, o cientista começou a perceber seu erro e a se arrepender do que tinha feito. Mas era tarde demais para corrigir qualquer coisa. O cheiro nojento que o proprietário começou a sentir só contribuiu com o seu arrependimento e remorso. Em suas últimas anotações, o cientista registrou seus próprios problemas mentais. Ele estava constantemente desorientado e esquecia o que queria fazer em questão de segundos. O pobre camarada vagava sem rumo pela sua morada. Quando ele precisava subir para o segundo andar, levava cerca de meia hora só para encontrar as escadas. As anotações do diário também ficaram confusas. Palavras aleatórias jogadas em frases harmonicamente lógicas. Apesar de que eu não acho tão aleatórias assim. Na penúltima anotação, o dono da casa adicionou a frase Enki e Enlil. Esses nomes também foram retirados da mitologia suméria. É óbvio que a própria entidade anômala os transmitiu para a cabeça do cientista, ou controlava as mãos do pobre coitado quando ele escrevia suas entradas no diário. Enki e Enlil são divindades da tríade suméria de deuses. O terceiro deus não mencionado é Anu. Enlil é a divindade do ar e do vento. Enki supervisiona o submundo. E Anu é o deus supremo do céu. O SCP-1053-RU é uma deidade da mitologia sumério-acádio também, ou da hebraica. Em todas as fontes, 4 entidades míticas são mencionadas: Tiamat, Samael, Enki e Enlil. A própria criatura falou de Tiamat e Samael. Mas será que ele falaria de si mesmo em terceira pessoa? Acho que não.
Além disso, vários objetos já afirmaram ser a deusa Tiamat. Há até uma classe inteira de objetos com esse nome. Restam Enki e Enlil, assim como Anu, cujo nome não foi citado, mas que está implícito como o elemento ausente da tríade. Terá sido possível um cientista desconhecido ter levado um dos grandes deuses sumérios para uma pequena sala de sua casa? É provável que não. No entanto, não vamos esquecer que os deuses antigos estão há muito tempo em condições completamente desfavoráveis. Então tudo pode acontecer. Na sua opinião, quem está trancado naquele quarto? Compartilhe seus palpites nos comentários abaixo.